158 mil mensagens no Zap dele, Mauro Cid. Quem ouviu tudo isso? Claro, Aguirre Talento. Cadê ele? Cadê o Aguirre Talento? Eu quero saber como que ele ouviu 158 mil mensagens. Eu tô curiosíssima para saber os bastidores dessa pauta, material exclusivo que você acompanha a partir de hoje, uma série de reportagens aqui no UOL. Vamos abrir a reportagem dele na página do UOL, só para a gente mostrar como é que tá lá a reportagem dele, exclusiva. A reportagem mostrando o que havia no celular de Mauro Cid e que foi apreendido pela Polícia Federal. São 158 mil mensagens de WhatsApp que o UOL começa a revelar hoje. Vamos até colocar um trechinho aí do VT para que a gente possa acompanhar o que diz essa reportagem. Meu irmão, zera tudo o teu celular, hein, velho? O que é isso? A pessoa mudou de ideia? Falou que não devia? Talvez alguma coisa relacionada a uma tentativa de golpe de Estado? No dia 3 de janeiro de 2023, começou a maior apagação de mensagens no WhatsApp do Mauro Cid e dos seus aliados, investigados por organizar uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Meu irmão, tranquilo? Cara, faz o seguinte, ó, zera todo o teu celular, hein, velho? E foi esse áudio que o Mauro Cid recebeu justamente no dia 3 de janeiro do coronel do Exército Romão Correia Neto, que também é um dos denunciados na acusação sobre tentativa de golpe de Estado. Apaga todo o teu celular agora, todas as mensagens que tu tem que não sejam importantes, tudo tu apaga, beleza? Eu vou apagar as minhas também, tá bom? Porra, o Alexandre de Moraes agora soltou uma ordem, ele vai, começar a devassa no celular de todo mundo. Mas eles esqueceram de apagar as mensagens onde eles pedem pra apagar as mensagens. Mauro Cid manda as observações. Correia Neto, a gente vai ficar falando porra? Fala, liberal aqui. Porra, irmão, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? O UOL conseguiu mais de 158 mil mensagens tiradas do celular do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Dessas mensagens, mais de 500 aparecem como apagadas. Muitas até antes do dia 3 de janeiro de 2023. A mesma coisa aconteceu na conversa do Cid com o outro coronel do Exército, Ricardo Cavalieri, que foi salvo nos contatos do Cid como o Cavalo. Mauro Cid, vou gravar um áudio e depois apagar. Cavalo, ok. Mauro Cid apagou a mensagem. Mauro Cid mandou outro áudio e apagou a mensagem. Me diz pra eu apagar. O UOL viu que 127 mensagens foram enviadas pelo Cid e depois apagadas. Além disso, tinham 13 mensagens que pediam pra sair do WhatsApp e ir pro Signal, que é um outro app teoricamente mais seguro, como aconteceu nessa conversa com o general Braga Neto, em 1º de fevereiro de 2023. Te liguei no Signal pra saber notícias. O UOL entrou em contato com a defesa de Correia Neto, que informou que só se manifestaria nos autos. A defesa do Mauro Cid disse que não vai se manifestar sobre os diálogos porque não teve acesso ao conteúdo integral do aparelho celular. E a defesa do general Braga Neto não respondeu. Mas as mensagens do WhatsApp continuam. Tipo, o áudio que o Bolsonaro enviou lá dos Estados Unidos. O próprio Cid falando mal da Michelle Bolsonaro. Uma mensagem desesperada do bolsonarista Paulo Figueiredo no dia 8 de janeiro para que o presidente se pronunciasse. E tem até uma espécie de PowerPoint do golpe. Tudo isso na série O Zap do Cid. O Zap do Cid, que está na mão de Aguirre Talento. Bom dia, Aguirre. Parabéns. Mais uma série de reportagens aí bombástica que você lança hoje no UOL. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Exatamente. Passei as últimas semanas, juntamente com o colega Thiago Mali, analisando esse universo aí de 158 mil mensagens, 77 gigabytes de arquivos que foram extraídos pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid. E a partir de hoje a gente vai publicar uma série de reportagens destrinchando um pouco informações inéditas que a Polícia Federal não havia tornado públicas no celular de Mauro Cid. Só para dar todo o contexto, a Polícia Federal apreendeu o celular de Mauro Cid em maio de 2023, quando começou a investigar a suspeita de fraudes em certificados de vacina. A partir daí, esse material revelou a existência de diálogos sobre o caso da venda das joias no exterior e sobre o plano de golpe, a tentativa de golpe de Estado que foi realizada pelos aliados de Jair Bolsonaro ali após a derrota nas eleições. Só que, além disso, que foi um pequeno universo que a Polícia Federal selecionou desse material, tem ainda vários outros diálogos com outros personagens, as conversas revelam também outros detalhes
do estado de espírito de Mauro Cid. A gente até conta nessa reportagem publicada hoje que Cid tinha a expectativa ainda de ser nomeado para comandar o batalhão de caçadores, batalhão de comandos do Exército em Goiânia, só que ele acabou sendo... sua posse foi barrada pelo governo Lula. Ele até faz um desabafo a um amigo que aquele era um sonho de infância dele. Então, tem diversos detalhes que não tinham vindo a público até hoje, que a gente selecionou com base no interesse jornalístico e no interesse público dentro do celular de Mauro Cid, para mostrar para vocês nos próximos dias. Mas eu quero saber como é que você conseguiu ouvir os 158 mil mensagens. Isso é muito trabalho, Aguirre. Vocês usaram o quê? Alguma coisa de inteligência artificial? Como é que foi isso? Não são 158 mil mensagens de áudio, não. Isso inclui as mensagens de texto e as mensagens de áudio. Então, as mensagens de texto eram mais facilmente buscáveis. A gente, de certa forma, descartou. O Cid fazia parte de vários grupos de Zap que ele não falava nada e que as pessoas ficavam falando um monte de besteira. Então, aquilo ali, por exemplo, a gente considerou irrelevante dentro do contexto desses fatos sob investigação, dentro do contexto de interesse jornalístico. Então, a gente descartou esses grupos que eram mais... e fora... Cid apenas estava lá. E fora as mensagens apagadas, né? Pelo que a gente estava vendo no vídeo. Travou. Sakamoto, eu estou ouvindo a tua voz, mas o seu rosto estava parado, agora você está acelerado. Não ouvi direito, só ouvi sua palavra. E também tem mensagem apagada, mensagem apagada, mensagem apagada. Mas o que você falou, Sakamoto? Não, eu queria falar assim que se não foi IA, né, o Aguirre e o Thiago merecem um adicional, assim, porque deve ter sido insalubre, né? Na verdade. Não só o trabalho, né, mas o tipo de coisa que vocês devem ter lido. Muita coisa. O Thiago usou a IA para fazer a extração da transcrição dos áudios. Isso facilitou muito que a gente analisasse também os áudios, mas aí a gente adotou algumas estratégias jornalísticas de procurar os interlocutores mais importantes. Tinha vários interlocutores importantes que a Polícia Federal tinha usado só alguns trechos dos diálogos, mas agora a gente tem os trechos completos. Por exemplo, Cid conversando com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com vários militares. Então, foi uma coisa também guiada, de certa forma, pela importância dos personagens, apesar que algumas conversas importantes estavam no chat com personagens menos relevantes. Importante dizer que essas reportagens, que essas mensagens, elas estavam inéditas até agora, então é um trabalho realmente exclusivo. E aqui eu estou querendo saber um pouquinho dos bastidores, esse trabalho de jornalismo investigativo que eu acho muito interessante. Agora, Josias, quando a gente olha, e aqui a reportagem diz, né, parte desse material foi utilizada para as investigações, outra parte não foi. Quando a gente vê aí mensagens de WhatsApp, qual a importância disso nessa investigação que o Brasil hoje acompanha de uma tentativa de golpe no nosso país? Se você analisa o trabalho da Polícia Federal e a denúncia da Procuradoria-Geral da República, verifica-se que teve toda a relevância esse material que foi colecionado pela Polícia Federal. A senha que conduziu os investigadores da Polícia Federal às nuvens conectadas ao celular do Mauro Cid, essa senha revelou-se uma espécie de abra-te sésamo que abriu para a polícia os subterrâneos da grande caverna do bolsonarismo. Então, ali havia segredos insondáveis, e não fosse a apreensão do celular do Mauro Cid, a polícia talvez não tivesse apalpado tantos segredos. Agora, os defensores de alguns dos denunciados daquilo que o procurador-geral Paulo Gonet chamou de núcleo crucial da tentativa de golpe, da trama golpista, alguns dos defensores, alguns dos advogados se queixam de que a Polícia Federal utilizou parte do material e desprezou o resto. E eles dizem, bom, esse material que foi aproveitado pela Polícia Federal mostra um pedaço do filme, mas não mostra o filme inteiro.
Então, eles reivindicam acesso a todo o material, inclusive aquilo foi desprezado do ponto de vista da investigação. E o Alexandre de Moraes só recentemente deu acesso a essa parte não aproveitada pela Polícia Federal. Ele alegou, olha, os advogados tiveram acesso a tudo que era relevante, porque tudo que consta da denúncia e que foi efetivamente usado para incriminar os que são agora acusados de tentar o golpe de Estado, tudo está nos autos e a defesa teve acesso integral. Agora, se os defensores querem acesso ao resto, o Alexandre de Moraes permitiu, com o alerta de que é preciso resguardar aquilo que é segredo, que não tem a ver com investigação, que inclusive é parte da intimidade dos personagens. A minha curiosidade, Fabiola, e se você me permite, eu faria uma pergunta ao Aguirre Talento, é se ele, ao analisar esse material do Mauro Cid, detectou algo que possa, lá na frente, servir de matéria-prima para que os acusados se defendam. Olha, essa mensagem aqui que a polícia não usou mostra que não houve crime aqui ou que isso daqui coloca em dúvida alguma acusação que a polícia fez. Você tropeçou com algo parecido com isso, Aguirre? Algo que possa ser usado lá na frente por algum dos acusados para questionar a denúncia? Josias, é uma boa pergunta essa, e pelo material que nós analisamos, pelo teor dos diálogos, que constitui apenas uma parte, já que a Polícia Federal também apreendeu celulares de diversos militares, também encontrou material, encontrou provas em outros aparelhos e que ainda não tiveram o acesso disponibilizado. No caso do celular do Mauro Cid, em linhas gerais, o material reforça a acusação da Polícia Federal de articulação, do planejamento de um golpe de Estado. É claro que vai ter declarações de personagens citados nas investigações, por exemplo, contra os atos de destruição do 8 de janeiro. Até uma pessoa que eu procurei para ouvir outro lado usou como argumento isso: olha, essa minha declaração mostra que eu era contra o 8 de janeiro, realmente, coisa e tal. Isso pode servir, de fato, como argumento de defesa de alguns desses investigados, alguns desses acusados. Mas, em linhas gerais, o celular demonstra que, de fato, Mauro Cid e diversos militares discutiram, tramaram a possibilidade de implantar um golpe de Estado, de colocar em prática aquele artigo 142, que é justamente uma invenção que foi feita pelos juristas das Forças Armadas, se é que isso existe, de que esse artigo justificaria uma intervenção das Forças Armadas nos outros poderes. Até no trecho final do vídeo está citado um PowerPoint do golpe, que é justamente um documento que buscava dar esse respaldo jurídico para aplicar o artigo 142 contra o Supremo Tribunal Federal, contra outras instituições. Então fica claro que havia um desejo, sim, ali do núcleo militar, das forças especiais, de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não assumisse o cargo, e havia uma crença de que o resultado da eleição, apesar de não haver nenhuma prova, havia uma crença de que o resultado da eleição tinha sido fraudado, de que as urnas eletrônicas tinham sido fraudadas. Há muitas mensagens com a disseminação de notícias falsas sobre as urnas, aquelas fake news que os bolsonaristas adoravam disseminar, e nenhum elemento concreto de que Jair Bolsonaro tenha, de fato, não sido derrotado nas eleições. Então, esse material reforça realmente a existência do plano de golpe contra a posse do presidente eleito Lula. Aguirre, só uma coisa que eu fiquei na dúvida. As mensagens apagadas, vocês não conseguiram ver o conteúdo, né? Estava apagada, né? Ou não, você tem essa capacidade, inclusive. Não. Então, que aí eu já ia me jogar aqui no chão, ia falar, não, chega para mim. Fala.
Essas mensagens não constam o conteúdo Mensagem delas, apagada. mas Ufa! Porque aí a gente ficou posteriormente a pensando. Polícia Federal conseguiu recuperar um ou outro, eles Ui! fizeram uma outra... Então, quer dizer, as mensagens que a gente apaga, Fizeram às vezes outro- eles conseguem recuperar a preocupação da pessoa. As Havia- mensagens apagadas. havia- As mensagens havia uma apagadas ferramenta- eles recuperam. Havia Esse é o uma ferramenta perigo. israelense, não é isso, Aguirre, que eles usaram para recuperar essas mensagens apagadas, não é isso? Exato. Eles, na primeira extração, eles não recuperaram as mensagens apagadas, mas depois, já na reta final do inquérito do golpe, eles conseguiram recuperar uma parte dessas mensagens que aparecem como apagadas, mas ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento, ele não dava... não dava dimensão exata, às vezes o horário não aparecia direito, mas a Polícia Federal, até na denúncia e no relatório final, cita que conseguiu recuperar uma parte dessas mensagens. Mas também várias coisas são possíveis de serem feitas, já que eles apreenderam diversos aparelhos celulares, eventualmente eles pegavam com o interlocutor e a mensagem estava lá. Tinha outras estratégias que foram usadas para tentar, no fim, conseguir todo esse material. Ó, para quem está nos acompanhando aqui pela TV, a gente vai a um breve intervalo, mas a gente segue, inclusive, com a análise do Sakamoto sobre essas 150 mil mensagens de Zap de Mauro Cid, do celular de Mauro Cid. Reportagem exclusiva do Aguirre Talento e Thiago Mali, com esse conteúdo para que a gente possa entender sobre a tentativa de golpe no nosso país. Vamos lá, Saca, quero te ouvir a respeito disso. O pessoal está um pouco impressionado aqui com o trabalho do Aguirre. Esse Aguirre, hein? Meu Deus do céu, brabo! Vamos lá, ô Sakamoto, qual é a importância? Oi, desculpa, perdão. Não, eu quero teu comentário. Deve ser mais interessante que a minha pergunta. Não é. Certamente não é, porque eu ia brincar, falei, já pedimos aqui publicamente um aumento pro Aguirre e pro Thiago, que eles merecem, Fala com o Murilo, seu... né? Então eu chegar para ele e falar, o pedido do aumento tá colocado na mesa, assim, aí que os dois merecem. Segundo, né, pro pessoal não se... como o Josias falou, depende de software caro, de pessoal que apaga, quer saber, para namorada, para namorado, você apagou, o que tá aqui, meu amigo, minha amiga, vai ser difícil, não é barato reaver mensagem, né? Mas algumas coisas que são interessantes no meio disso, Fabiola, é que, primeiro, a apuração do Aguirre mostra que os militares envolvidos realmente acreditavam nisso. Porque tem muita gente que fala, não, mas eles não acreditavam que aquilo era golpe, era só justificativa, que era golpe não, que tinha sido fraudado, era só justificativa. Não, eles acreditavam nas fake news. A primeira vítima das fake news do bolsonarismo foram os próprios militares bolsonaristas. Eu não estou com isso tirando das costas dos militares, não. Tinha muito militar que que acreditava, que sabia que não tinha tido fraude, mas dane-se, quero ficar no poder, quero continuar com o meu coquetel de camarão, com as minhas próteses penianas, com o meu Viagra superfaturado, essas coisas que aparecem nas denúncias, né? Quero continuar, então dane-se. Agora, tem bolsonarista que, até pela apuração da Gui, que acreditava piamente de que tinha sido roubado, a eleição tinha sido roubada, quando na verdade não tem prova de roubo das eleições. Nada, niente, neca. Só que aquela onda das fake news bombardeadas pelo bolsonarismo foram tão eficazes dentro do seio da extrema-direita que acabou uma parte dos militares levando isso extremamente a sério, né? O que não tira em nada a responsabilidade deles nesse processo golpista. Só mostra que as fake news do núcleo duro do bolsonarismo atingia em cheio e mudava assim, a opinião de muita gente. Outra coisa que é interessante pela apuração do Aguirre é que o pessoal sabia exatamente que estava fazendo bobagem. Eles sabiam que estavam cometendo um crime. Essa coisa do militar correr pro Cid, apaga. Se apaga, é porque você sabe que postou coisa que não deveria, que pode te causar constrangimento depois, né? Ou seja, sabiam que o que estavam fazendo era errado e faziam mesmo assim, Fabiola. Você se encerra certinho no ponto, hein?
Estamos de volta. Estamos de volta com quem estava nos acompanhando na TV. Justamente aqui o pessoal impressionado. Eu tirei até uma selfie com o Aguirre, publiquei no meu Instagram. Brabo. Tá lá, tá? Eu te marquei, Aguirre. Republica lá. Porque agora eu tenho essa história do telão, eu posso tirar selfie. Eu fui aqui, tirei uma selfie com o Mauro Cid, não, com o Aguirre, que é o porta-voz do Mauro Cid através do WhatsApp. Ó, pra quem quiser, Zap do Cid, é a nova série aqui do UOL, feita pelo Aguirre Talento e também pelo Thiago Mali. 158 mil mensagens de WhatsApp inéditas e que o UOL traz nessa série exclusiva. Parabéns, Aguirre, pelo trabalho. Um beijo pra você e até a próxima. Obrigado, Fabio. Só para lembrar, quem quer saber mais sobre Mauro Cid, escuta o podcast que a gente fez no Prime no ano passado e com o 5º episódio publicado nesse ano, que é Cid, a Sombra de Bolsonaro, disponível no All Prime, no YouTube, nas plataformas de áudio. Esse material de hoje complementa o personagem, mas a gente contou bastante sobre a delação de Mauro Cid, o processo da prisão e outras coisas mais envolvendo o tenente-coronel que ficou do lado de Bolsonaro durante 4 anos.